Tiago capítulo 5, versículo do 13 em diante. Diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Essa é uma pergunta. A ordem que ele dá é: faça oração. Ele faz outra pergunta: está alguém entre vós alegre? A ordem: cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Que Deus possa aplicar a sua porção lida em nosso coração. Nós vamos desativar agora os comentários, tá bom? E nesse momento convido que todos possam estar junto conosco agora em oração ao nosso bom Deus, tá bom? Amado Deus, precioso Pai, agradecemos por estes belos hinos que acabamos de cantar, que nos faz pensar, ó Deus, sobre o valor da oração. Agradecemos também por reconhecer que o Senhor é o nosso castelo, é o nosso escudo, é um socorro bem presente nas tribulações. E pedimos, ó Pai, que nesta noite, nesse momento, a Tua palavra encontre lugar em cada coração que está, ó Pai, ouvindo. E dai sabedoria, Deus, dependência do Senhor, para expor a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, a carta de Tiago, ele era o meio-irmão do Senhor Jesus, tá bom? Ele foi o pastor da igreja em Jerusalém. Tiago era conhecido como alguém que tinha os joelhos de camelo. E a razão por que esse apelido foi dado a ele, porque, de acordo com alguns historiadores, Tiago foi um homem de muita oração. Então estaremos estudando uma carta que foi escrita por um homem, que era um pastor de uma igreja grande, com muitas dificuldades no início, mas era um homem que orava. Tá bom? E essa carta do apóstolo Tiago é conhecida e amada por exortações penetrantes a respeito da vida cristã prática, né? Algumas pessoas consideram Tiago como o provérbio do Novo Testamento, devido a um livro que fala muito da prática do cristão, porque é um livro que vai tratar da maturidade cristã. Então, é uma carta prática, tá bom? E que creio que nos ensina muito sobre a vida cristã, e eu convido aos amados irmãos que possam ler essa carta, estudar essa carta. Alguém disse que Tiago é mais pregador do que escritor, e é excelente da forma como ele expõe, né, os seus pensamentos nesta carta, sim, sendo supervisionado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus, é a palavra de Deus, mas Deus usou cada pregador e cada escritor dentro do seu contexto, usando também suas habilidades, e Tiago ele se destaca nessa forma de escrever uma carta que praticamente foi suas pregações, e ele é excelente na questão de expor um assunto difícil, mas de forma tão prática, tão bem compreendida, e usando várias vezes ilustrações para poder
expor seus pensamentos, né? E as ilustrações são como janelas que nos faz compreender mais o assunto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração, o poder da oração. Tiago está terminando a sua carta, assim como ele iniciou falando de oração. E ele era um homem de muita oração, um homem de muita oração mesmo, tá bom? E eu creio que temos muito a aprender com a vida do apóstolo Tiago e também pelo seu escrito. E estamos precisando, amados, talvez falar de oração é um assunto que mexe com todos nós, porque dificilmente a gente chega a um ponto na nossa vida e podemos achar que estamos orando demais. Sempre quando nós perguntamos aos nossos amados irmãos, e uma das maiores fraquezas do cristianismo é justamente a falta de oração. E eu creio que o texto tem muito a falar ao nosso coração. Falar sobre oração é algo sublime, realmente é algo maravilhoso. E saber que ao orarmos, Deus escuta as nossas orações, saber que não há mais nenhuma barreira entre nós e Deus a qualquer momento, de acordo com Hebreus capítulo 4, podemos nos aproximar dele, realmente por meio do Senhor Jesus Cristo, chegar ao seu trono de graça e aí poder colocar a nossa vida. Mas alguém, certa vez, ao falar da oração, alguém disse o seguinte, é uma frase bastante conhecida. Eu não conheço nesse momento quem foi que falou essa frase, mas alguém disse que a única preocupação do diabo é impedir o crente de orar. E ele continua, ele não teme estudos, trabalho e religião sem oração. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas ele treme quando oramos. Então, Satanás ele tem procurado de várias formas impedir o crente de orar. Por esta razão, Tiago ele termina aqui falando sobre oração. E é interessante, por 7 vezes, né, neste parágrafo, Tiago vai aí falar sobre oração. Crente maduro é aquele crente que tem uma vida de oração. E é isso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre a maturidade cristã, como o crente maduro ele reage diante das provações, diante da conduta com outros irmãos, com respeito à sua língua, com respeito às injustiças. E Tiago ele termina aqui dizendo que o crente maduro é aquele crente que dá um enorme valor à oração, tá bom? É aquele crente que luta diante de Deus com orações, tá bom? Então, em vez de ficar amargurado, desanimado ou reclamando, o que Tiago está querendo que aqueles amados irmãos façam é colocar diante de Deus toda a sua vida, é clamar ao Senhor realmente por aquilo que perturba a vida deles, tá bom? Então Tiago escreveu uma carta prática e por isso ele começou com oração, como nós falamos no capítulo 1, versículo 5, quando ele está falando de provações. Ali ele diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, peça com fé, sem nada duvidando. Então ele inicia essa carta falando da oração, tá bom? E ele termina esta carta com o mesmo assunto sobre a oração. Por isso que eu creio que, de acordo com os historiadores, Tiago ele foi um homem realmente de muita oração. Um homem que dedicava tempo à oração. Um homem que sempre agia por meio da oração. Por meio da oração. Então, amados irmãos, hoje nós estaremos falando sobre o poder da oração e Tiago nos encoraja aqui a orar. Tiago nos encoraja a orar, tá bom? Então devemos aqui, utilizei os pontos aqui de um comentário, tá bom? Do reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário do livro de Tiago, e que eu mesmo também foi retirado do comentarista, uma boa parte do comentarista Wisby, e também utilizaremos de outros comentários também para analisar o texto, tá bom? Então, Tiago nos encoraja a orar.
Primeiramente devemos orar pelos que sofrem. Veja aí no versículo 13, tá bom? Primeiramente, Tiago nos encoraja a orar pelos que estão sofrendo. Veja aí no versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Ele faz uma pergunta. Há alguém entre vós que está sofrendo? E esse termo aí, sofrer aí, significa alguém que está padecendo em circunstâncias difíceis. Uma boa tradução, pelo menos ver a tradução viva, que é a transliteração, ele diz, olha, está alguém passando por dificuldade? Então, o que você tem que fazer, aí vem um imperativo médio presente, um presente médio imperativo, que o sentido é continue orando por esta pessoa, tá bom? E essa é uma ordem que traz benefício, não somente para a sua vida, em comunhão com Deus, mas a sua oração vai beneficiar aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade, ou você mesmo esteja passando por este momento de dificuldade. Então, alguém está em dificuldade, a oração é faça, a ordem é faça. Estejam orando, é algo contínuo. É algo contínuo. Está alguém alegre? Cante louvores. Cante louvores. Então nós vamos tentar meditar nesse primeiro versículo aqui. Então, ao longo da vida, o povo de Deus passa por várias dificuldades. E muitas dessas dificuldades não são resultados de pecados, nem de disciplina. Você, como exemplo, a gente vê o exemplo de Jó. Nem sempre o sofrimento é resultado de pecado ou de disciplina por parte do Senhor, tá bom? Por exemplo, quantas pessoas não estão sofrendo nesse momento dessa pandemia? Alguns sofrendo com a sua saúde, outros sofrendo com a perda do desemprego, com afetando também os seus negócios. E nem sempre o sofrimento é resultado, repito, de disciplina, e nem sempre o sofrimento é resultado de pecado. E Tiago aqui, ele destaca aqui 3 verdades fundamentais que devemos aprender neste versículo, tá bom? A primeira verdade é que nas dificuldades nós não devemos murmurar, mas orar. A primeira verdade é, nos momentos de dificuldade nós não podemos murmurar. E lembra que a murmuração é a música predileta que o inimigo gosta de ouvir. Eu ouvi essa frase e nunca esqueci. Murmuração é a música predileta que Satanás gosta de ouvir. E muitas vezes, irmãos, estamos cantando uma música agradando ao inimigo. Que diante da dificuldade, nós não devemos murmurar. Que é isso que Tiago está alertando aos irmãos. Eles estavam passando por várias dificuldades. No capítulo 5 mesmo, os irmãos que trabalhavam estavam sendo injustiçados pelos seus patrões, aonde eles estavam retendo uma parte do seu salário. Mas no lugar deles reclamarem, eles deveriam orar. É isso que Tiago está dizendo. Vocês precisam orar. Precisa orar, colocar diante de Deus a vossa vida. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, sejam física, seja mental, pessoal, financeira e muitas vezes dificuldade espiritual e muitas outras. Eu vi uma reportagem, por exemplo, falando que muitas pessoas estão padecendo de forma física. Quantas pessoas não estão infectadas? Quantas pessoas já morreram? Mas também é um sofrimento mental, emocional. Eu li aqui Provérbio 18:14, que diz: o espírito firme sustenta o homem na sua enfermidade. Então, quantas pessoas não estão entrando em um estado de sofrimento mental, emocional, por não saber lidar com a situação que está vivendo. Muitas pessoas estão passando por um problema pessoal.
seja financeiro também, quebrando seus negócios, reduzindo seus salários. E quantas pessoas que não estão investindo em sua vida espiritual e estão passando por dificuldade espiritual. E tantas outras dificuldades que a gente poderia mencionar aqui. Agora o que Tiago está dizendo é o seguinte: quando alguém estiver mentalmente deprimido, mesmo que se esforcem a cantar um hino, mas mesmo que não consiga, Tiago, ele aconselha esse irmão, não é que ele aconselha, ele ordena a este irmão que orem, que coloque a sua vida diante de Deus. Pedro diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É isso que nós precisamos fazer. É, no momento de dificuldade, não murmurar, porque é isso que Satanás vai querer que a gente faça, mas orar ao nosso bom Deus. Alguém certa vez disse o seguinte: se seus problemas dominarem sua vida, ou se existe há muito tempo, experimente ajoelhar-se. Você já experimentou? Se algo que você está passando está te perturbando, tirando a tua paz, você já experimentou colocar diante de Deus em oração? Você já experimentou em colocar diante de Deus, pedir orações a irmãos, e você mesmo orar, colocar como propósito se levantar, seja de madrugada, logo cedo, e colocar diante de Deus aquilo que tanto te perturba? Outra pessoa diz o seguinte: precisamos de mais crente, para os quais orar seja o primeiro recurso e não o último. Muitas vezes quando a gente vem orar, é porque é o último recurso, a gente procura solução em tudo, no homem, no dinheiro. Quando a gente não encontra, a oração fica muitas vezes em último lugar. E juntamente com esse pensamento, um outro autor disse: dar a oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos nossos negócios. É justamente isso. Dar a oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos nossos negócios. Nos nossos negócios. Tiago aqui, ele impulsiona a buscar forças em Deus por meio da oração. A lançar diante de Deus todas as nossas dificuldades. E não é somente Tiago, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou muito sobre oração. Certa vez ele ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Tiago, Paulo mesmo falou muito em oração. Orai sem cessar, coloca diante dele todas as vossas ansiedades. A oração, meu amado irmão, é o elo essencial que nos mantém em contato com o autor da consumador da nossa fé. A oração é esse elo que nos une a Deus, que nos mantém em contato com o autor e consumador da nossa fé. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira verdade. Em vez de você murmurar contra Deus, ou falar mal dos irmãos, como o capítulo 5, versículo 9, Tiago está dizendo: não queixeis uns dos outros, não falem mal uns dos outros, no lugar de nós murmurar, estar falando mal dos outros, o que devemos fazer é apresentar diante de Deus as nossas orações. E ao mesmo tempo, pedindo sabedoria para agirmos diante daquela dificuldade. Você já experimentou isso? Experimente. No momento quando a dificuldade chegar, bater na sua porta, você simplesmente pega aquela dificuldade como Tiago ordena. Ore. Como Pedro nos manda, lança diante de Deus. Está sendo difícil? Pede sabedoria a Ele. Aquela palavra, a ordem lá para pedir sabedoria a Ele é pedir sabedoria num contexto de provações. Eu não estou sabendo como me conduzir diante da situação. Eu não sei como agir diante da situação. Eu peço sabedoria a Deus.
para que Deus me dê o direcionamento para mim saber como me comportar diante da situação que eu estou vivendo. Então, experimente fazer isso. Experimente fazer isso no lugar de murmurar, no lugar de questionar Deus ou brigar com alguém. Experimente colocar diante de Deus a sua oração. Porque é isso que Tiago está aqui, não é opcional, não é algo opcional. Tiago está dizendo, está alguém passando por dificuldade? Ore. Coloca diante de Deus a situação da qual você está passando. Priorize a Deus. Irmãos, como é bom. Eu creio que se eu abrisse aqui a oportunidade para cada irmão dar testemunho de resposta de oração, eu creio que seriam muitos irmãos que fariam isso. Um grande homem como aquele Hudson Taylor, quantas vezes aquele homem colocava diante de Deus suas necessidades e quantas vezes Deus não supriu suas necessidades. Quantas vezes? Há um pequeno desenho bíblico, né? Falando sobre Hudson Taylor. Um filme, alguma coisa a gente assistiu? Não. Não foi a lição bíblica, né? É George Miller. Sim, é George Miller, desculpa, Hudson Taylor não, George Miller. Então, quantas vezes George Miller colocava diante de Deus suas necessidades? Conta certa vez que as pessoas que tomavam conta com ele do orfanato, que ele tinha um orfanato de crianças, quantas vezes não chegaram para ele dizendo, George, amanhã não tem nada para as crianças comer. E a única coisa que ele reagia não era de murmurar, não era de questionar Deus, a única coisa que ele fazia era, vamos orar. E quantas vezes Deus não respondia suas orações? George Miller disse, eu nunca falei primeiro às pessoas as minhas dificuldades, mas sim a Deus. Tinha um homem de oração que a gente conheceu, o pastor Benjamin. Ele era um homem de oração. Todas as suas dificuldades primeiro tinham que ser colocadas diante do Senhor. Eu me lembro em certa ocasião que me falaram, quando ele era diretor do acampamento Elim, e estava tendo uma dificuldade no acampamento, uma vaca do vizinho estava sempre pulando para dentro do acampamento e trazendo alguma dificuldade. E o caseiro já tinha falado com o homem, e quando o pastor Benjamin chegou, falou para o pastor Benjamin isso, e ele disse, irmão, vamos orar. E ele ficou assim. E Deus respondeu a oração. Então, irmãos, essa é a primeira verdade que nós precisamos entender aqui. Quando estivermos passando por dificuldade, a primeira coisa que devemos fazer é orar. É orar. A segunda verdade que devemos aprender com este versículo aqui é que Deus muda as circunstâncias pela oração. Deus, ele muda as circunstâncias pela oração. A oração, ela remove o sofrimento. As orações, ela remove o sofrimento. E as orações nos dão poder para enfrentar as dificuldades e usá-las para cumprir realmente os propósitos de Deus em nossa vida. Paulo orou para que Deus mudasse as circunstâncias da sua vida, mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. Quando ele orou para que o Senhor afastasse dele aquele espinho na sua carne, não sabendo se era uma enfermidade ou se era alguém que se opusera a Paulo, mas é interessante que Paulo pedia para que Deus o afastasse. Deus não tirou, mas Deus deu a graça, o poder para ele enfrentar diante das dificuldades. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Deus não respondeu sua oração, mas Deus deu força para ele passar por essa dificuldade. Alguém certa vez disse o seguinte, olha, se você não obtém tudo o que pede,
é porque o Salvador pretende dar-lhe algo melhor. Então, a oração, meus amados irmãos, muda as circunstâncias. Quantas vidas, como eu falei, quantos exemplos a gente tem do próprio pastor Benjamin, quantos exemplos de George Miller. Tente ler a biografia desse homem. Tente ler a biografia desse homem. Que você muitas vezes fica admirado com as coisas que Deus fazia para ele. Mas ele era um homem de tamanha oração. Ele entendia e compreendia o valor que a oração tinha para a sua vida. Alguém certa vez disse, se a igreja ela quer andar de forma mais rápida, ela tem que andar de joelho. Eu creio que esse tempo de pandemia, meu amado irmão, é tempo de nos colocar diante de Deus. Tem muitas coisas para poder orar. Muitas coisas para poder orar. Muitas. Devemos orar e clamar a Deus por salvação de almas. Suplicar a Deus para que esse tempo de pandemia seja tempo de Deus salvar vidas. Eu sei que muitas pessoas estão colocando as suas esperanças na vacina para o coronavírus. Mas devemos colocar, sim, orar. Não estou dizendo que a gente não vai orar. Não estou dizendo aqui, nem quero ser hipócrita, dizendo que a gente não tem uma expectativa pela vacina. Mas devemos primeiramente orar para Deus. Deus pode remover a dificuldade por meio da oração. Ele pode agir. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Eu sei que está dentro de um contexto de uma aliança mosaica, aonde se põe condições. Mas eu posso aplicar para a nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos santos céus. Ele prometeu isso não somente nesse texto, mas no Novo Testamento todo. Se você me pede, se você me busca, vocês vão encontrar. Jesus ensinou muito sobre a oração. E é isso que nós devemos fazer. Porque entendemos e compreendemos por meio das Escrituras que as orações, ela muda as circunstâncias. A terceira verdade que nós podemos aprender com esse texto é que ao mesmo tempo temos pessoas chorando e outras celebrando na igreja. No mesmo tempo que há pessoas sofrendo na igreja, passando por alguma dificuldade, nós vamos encontrar também, na mesma igreja, pessoas se alegrando por bênçãos ter recebido. E é o que Tiago diz aqui. Tiago diz, está alguém entre vós sofrendo, passando por momentos de dificuldade? Em vez de você murmurar, você tem que orar. Porque Deus pode remover essa dificuldade por meio da sua oração. Agora, está alguém entre vós alegre? O que é que você vai fazer? Cante com esses irmãos. Se alegre com este irmão. Pela bênção que Deus deu a ele. Aqui nós encontramos um certo equilíbrio, né? Alguém está sofrendo, é nossa responsabilidade de orar. Irmãos, antes que eu esqueça, olha, os irmãos que têm sido diagnosticados com a Covid-19, aqui da nossa igreja, nós temos pelo menos ainda 2 se recuperando. E outros descrentes que a gente tem orado constantemente e nós temos visto a evolução. Deus, ele responde às orações. Há muitas pessoas que estão cobertas das nossas orações. E nós sabemos disso. Até o descrente, eles reconhecem o poder da oração. Quando tem pessoas descrentes que chegam para nós, ore por mim, ore por mim. Agora, se alguém está alegre porque recebeu uma bênção, porque está bem, o que é que nós vamos fazer? Se alegrar com esse irmão. Nós vamos cantar com esse irmão. Se a bênção veio para a nossa vida, a gente tem que cantar.
Nós devemos nos alegrar pela bênção que temos recebido. Então, amados irmãos, a terceira verdade que nós aprendemos aqui, que ao mesmo tempo que há pessoas chorando, sofrendo na igreja, passando por alguma dificuldade, nesse mesmo tempo também há pessoas se alegrando por ter recebido bênçãos do Senhor. Então, diante disso, Deus ele equilibra a nossa vida. Deus equilibra a nossa vida, nos dando horas de dificuldade, de sofrimento, mas também horas de alegria. Há um certo equilíbrio e Deus faz isso conosco. Agora, o crente maduro, ele canta também em meio ao sofrimento. A gente vê Paulo e Silas na prisão. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ou verdadeira alegria, ela também resplandece no escuro. Mas nós precisamos entender que normalmente, o que eu estou dizendo também é que no meio do sofrimento é possível nós cantarmos também. Mas o que Tiago está dizendo é o seguinte aqui, que no momento que houver dificuldade, é nossa responsabilidade orar por aqueles irmãos e nós orarmos. Mas quando as bênçãos chegam, devemos também nos alegrar com esses irmãos. Alguém certa vez disse que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E alguém disse que muitas vezes isso acontece porque muitas vezes quando o irmão está alegre por ter recebido uma bênção, aquele irmão que está passando por um momento de dificuldade começa a questionar a Deus e não se alegra com aquele irmão. Mas não devemos fazer isso. Devemos fazer o que Tiago está ordenando aqui. Aqueles irmãos que estão sofrendo, ore. Se os irmãos estão alegres, cante. Quero dizer, irmãos, que nem sempre, ou não é para todos sempre, as provações em nossa vida. Em Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tiago, quando ele falou no capítulo 1 sobre as provações, diz que o crente ele passa por várias provações. E ali, ele falando de várias provações, que provações de todo tipo, mas o sentido também do texto lá é que as provações elas não são eternas. Há os momentos de sofrimento, sim, mas devemos também entender que há momento também de alegria. O choro pode durar a noite, não é a noite literal, mas o sentido é que pode passar um tempo o choro, na escuridão, mas ciente que a alegria vem logo ao amanhecer. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Devemos estar cientes disso. Nessa pandemia, alguns chorando, sim, porque perderam seus entes queridos, porque estão doentes. Mas nessa pandemia também há crentes se alegrando pelas bênçãos do Senhor que têm sido derramadas em suas vidas. E devemos se alegrar também com isso. O Isby, ele disse o seguinte, comentando esse texto. Ele disse que a oração e o cântico eram elementos importantes do culto na igreja primitiva. A oração e o cântico eram elementos importantes na igreja primitiva. E também deve ser importante para nós. Deve ser importante também para nós. Os cânticos devem ser uma expressão da vida espiritual interior. O louvor do crente deve ser inteligente, de acordo com 1 Coríntios 14, 5. Não apenas a articulação de palavras e de ideias que não significa coisa alguma para ele. Paulo diz lá, eu canto com a mente, mas canto também com o entendimento. Eu acho que ele canto com os lábios, mas também com o entendimento. Mostrando que o louvor tem que ser algo inteligente. Mas também o louvor, meus amados irmãos, tem que ter palavras que glorifiquem ao nosso Deus.
pois tem que vir de um coração cheio do Espírito Santo. O Isbe diz também que o cântico do crente deve ser baseado na palavra de Deus, de acordo com Colossenses 3:16. Não apenas nas ideias de pessoas. O cântico que não é bíblico também não é aceitável para Deus. Muitas pessoas não fazem diferença entre determinado tipo de música, de hinos. E muitas pessoas acham um determinado tipo de radicalismo, como aquelas quando alguns pastores ensinam a sua igreja sobre determinados hinos que não glorificam a Deus. Mas é bíblico. É bíblico esses pensamentos que o Isbe aqui tem nos falado. O cântico tem que ser inteligente. Não é qualquer cântico. Tem que ter letra. Não é qualquer letra. Tem que ter uma motivação por trás que glorifica a Deus e tem que ter letra que baseie na palavra do nosso Deus. E posso acrescentar que tem que ter uma melodia também que glorifica o nosso Deus. Você percebe que algumas pessoas dizem que a música é neutra. Não é. Até os próprios descrentes reconhecem isso. Que a música tem um poder influenciador. Seja para o bem, seja para o mal. Quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, o que é que acalmava Saul? Era o cântico de Davi. Você lembra muito bem disso. Então precisamos selecionar, meus amados irmãos, hinos que glorificam o nosso Deus. Lutero entendeu isso muito bem, por isso que ele construiu hinos belos que glorificavam a Deus. John Calvino, ele entendia muito bem isso também, que passou anos para completar um hinário para dar para o seu povo. De hinos que glorificam a Deus, não hinos com músicas que não honram o Senhor. Então devemos cantar a Deus com belos hinos. E é interessante que alguém diz que quem canta seus males espanta. Mas quando nós cantamos, é uma expressão de alegria que estamos sentindo no nosso coração. E mesmo no sofrimento é possível cantar, porque é uma expressão de maturidade na vida cristã, como Paulo e Silas assim cantavam. Um outro comentarista, e esse é Hernando Dias Lopes, ele disse o seguinte: muitas vezes andamos nos caminhos floridos da alegria para os vales do choro no mesmo dia. Não sei se você já passou por isso, mas quantas pessoas passaram no mesmo dia de uma alegria para um choro. Ele diz, mas mesmo que os nossos pés estejam no vale, nosso coração pode estar pleno. Quando ele diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E o Salmo 84, versículo 5, quando ele disse, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Veio no versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. E ele continua no seu comentário desse texto dizendo, pelo poder de Deus, podemos transformar os vales secos em mananciais, o pranto em alegres cantos de vitória. Quando o diamante é lapidado, é que ele brilha sua beleza mais profunda. Quando a flor é esmagada, é que ela exala o seu mais doce perfume. A alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode banhada pelas lágrimas mais
quente. Mais quente. E eu gostaria de terminar citando Abacuque. Abacuque, capítulo 4. Abacuque, capítulo 3, desculpa. Abacuque foi um profeta do Reino do Sul. E Deus lhe mostrou aquilo que a nação dele iria passar. A queda de Jerusalém, o sofrimento, a destruição do templo, do muro, a cidade seria destruída. E é como Hernando Dias falou aqui, a alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode banhada pelas lágrimas mais quentes. E foi isso que ele disse a Abacuque, ainda que a figueira não floresça. E essas plantas que aqui, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Essas plantas aqui e os animais eram os meios de ganho financeiro, meios de ganhar econômico, né? Meios econômicos de sustentação de uma família e de um país. E ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza. A alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode banhada pelas lágrimas mais quentes. Então, meus amados irmãos, a oração, ela é poderosa. Tiago nos impulsiona a orar. Devemos orar por aqueles que estão passando por sofrimento. Deus, ele responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Citei aqui exemplo de irmãos que já foram diagnosticados e recuperados da Covid. Não somente da nossa igreja, mas testemunho de outras. Como meu irmão Arinaldo, sua esposa Rosilda. Pessoas descrentes que nós temos orado constantemente, têm tido uma evolução maravilhosa. E esse é o nosso papel, orar pelos que estão passando por momento de dificuldade. E as verdades que nós precisamos aprender na questão da oração é que nas dificuldades não devemos murmurar, mas orar. Não murmure, ore a Deus. Deus pode mudar as circunstâncias pela oração. E pense bem, muitas vezes, no mesmo lugar como a igreja, há aqueles que sofrem e aqueles que se alegram. Devemos chorar e orar com os que estão chorando, mas devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres. Mas mesmo em meio a todas as duas, a maturidade pode nos levar a nos alegrar no Senhor, mesmo no vale das provações. Que Deus nos ajude e que a partir de hoje, aqueles irmãos que estão conosco aqui, valorizem a oração. Orem. Talvez nós não sejamos um Lutero da vida. Lutero disse que ele só venceria o inimigo se ele orasse pelo menos 2 horas toda manhã. Mas D.L. Moody disse, alguém comentando, fazendo a biografia dele, disse que D.L. Moody não foi um homem de passar muito tempo em oração. Mas disse que D.L. Moody não foi um homem de passar muito tempo sem oração.
Era um homem que estava em constante oração. Em constante oração.